E hoje, nosso texto é João capítulo 17. Vamos falar sobre o encontro de Cristo com os seus discípulos. O último encontro de Jesus com os seus discípulos antes da sua crucificação. Da oração para a comissão. Da oração para a comissão é o tema dessa mensagem. Você deixa a sua Bíblia aberta ou ligada, João 17. Vamos ler vários versículos desse texto e também pode acompanhar no seu esboço, foi disponibilizado aí no nosso grupo. E o texto que nós vamos ler inicialmente é o versículo 4 de João 17. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Você podia ler junto comigo esse versículo? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Acho que foi fraco, irmãos. Aqui não ouvi ninguém. É a máscara, né? Vamos lá? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O capítulo 17 de João é um capítulo assim especial, porque nele nós podemos ver Jesus derramando a sua alma em oração diante de Deus, diante do Pai. Ele revela ali os seus sentimentos mais íntimos. E ali ele está tratando sobre o seu relacionamento, especialmente com os seus discípulos. E ele está dizendo aqui, está nos mostrando aqui, que existe um caminho de discipulado para que nós possamos seguir. Ele não está apenas prestando um relatório sobre os seus 3 anos de ministério, sobre o que ele fez na vida desses 12 homens. Ele está deixando um mapa, ele está deixando um caminho para que os próximos discipuladores possam seguir na tarefa de fazer novos discípulos. Nesse grande encontro de despedida de Jesus, começa lá no capítulo 13 de João. João é o único evangelista que nos relata esse momento do ministério de Cristo com seus discípulos. Aqui acontece exatamente a ceia, a Páscoa. Jesus celebra a Páscoa. O capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos antes de celebrar a Páscoa. E então, ele começa a falar com os seus discípulos as últimas coisas. É um texto, capítulos de despedida. Então, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 de João nos mostra isso. Ele falando para os seus discípulos as últimas coisas, as coisas mais importantes, para que os seus discípulos pudessem se lembrar. E o capítulo 17 é o fechamento. É como se ele estivesse terminando aquela reunião e orando. E João escreveu a oração. Se você for acompanhar, nós temos lido esse evangelho de João nesses 40 dias. Logo no 18, já começa a ação, já começa Jesus no Getsemane, que vai desembocar na sua prisão, na sua condenação, na sua crucificação. E aí a gente já está no final do ministério de Cristo na terra. O último encontro com os discípulos antes da paixão. O último encontro com os discípulos antes da crucificação. O que Jesus quer nos ensinar, o que Jesus nos ensina nessa oração, quais os princípios de discipulado que essa oração intercessória traz para nós. São 10 princípios. Acompanhe aí para você não se perder. O primeiro princípio
é o princípio da oração. É o princípio da oração. Verso 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu. Olhar para o céu era a maneira que o judeu orava. Nós temos o hábito de fechar os olhos para orar. O judeu não fechava os olhos para orar. O judeu, quando queria falar com Deus, ele levantava, colocava um pano na cabeça e olhava para o céu e falava com Deus, e tinha o seu momento de oração. Então a expressão olhar para o céu é a expressão como se Jesus tivesse fechado os olhos para nós e começado a falar com Deus, orando. E ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Talvez fosse o momento mais difícil do ministério de Cristo. Nós vamos ver logo no capítulo 18, ali no Getsêmani, naquela cena, naquele tempo de angústia. A hora chega, a cruz está se aproximando, o flagelo está se aproximando, a dor está apertando, a jornada está terminando. Era uma despedida dos seus grandes amigos, ele estava deixando a terra. E o que Jesus faz? Jesus ora, Jesus abre o coração, Jesus se entrega, Jesus se derrama. Jesus ora porque orar é importante. Oração é dependência. Oração é intimidade. Oração é importante. Oração é fundamental. Nos momentos mais tensos e mais difíceis da vida, algumas pessoas se desesperam, outras vão orar. E aí você precisa descobrir qual é o caminho que você vai seguir. Nós temos visto muitas pessoas angustiadas, desesperadas. Nós temos visto muitas crises acontecerem. E o resultado da angústia, da crise, a dificuldade, não pode nos levar ao desespero, precisa nos levar ao lugar secreto da oração. É isso que Jesus quer deixar aqui. Não dá para discipular, não dá para ser discípulo sem orar. Orar não é eventualidade, orar não é algo que pode ser feito de vez em quando. Orar é fundamental se você quiser desenvolver o relacionamento, porque não existe relacionamento sem comunicação. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe relacionamento sem conversa. Se você tem um relacionamento que não tem comunicação, você tem qualquer coisa, menos relacionamento. É preciso abrir o canal da comunicação, se você quiser se relacionar com alguém. E aqui é o relacionamento mais importante da nossa vida, é o relacionamento com Deus. Se você não fala com Deus, se você não ouve Deus, se você não ora, você tem tudo, menos um relacionamento com Deus. O princípio da oração é o princípio do relacionamento. Segundo lugar, segundo princípio, é o princípio do pertencimento. Versículo 2: Pois lhe deste autoridade sobre a terra, sobre a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus sabia que aqueles discípulos eram de Deus, pertenciam a Deus. E Jesus sabia também que Deus deu a ele, a Cristo, o seu Filho, os seus discípulos. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus,
Nós fazemos parte da vida de Deus e também fomos dados por Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Nós somos de Jesus e Jesus é nosso. Há um princípio na teologia que é o princípio da união mística. E esse princípio diz exatamente isso: quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos convertemos à regeneração, nós e Jesus nos tornamos uma só pessoa. Há uma ligação entre mim, você e Jesus. Quando Deus olha para Jesus, Ele me vê, Ele te vê. E quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. Nós estamos ligados a Cristo e a Bíblia diz que nada mais pode nos separar. Nós pertencemos ao Senhor. De Deus nós somos filhos. De Cristo nós somos servos. Há uma ligação de pertencimento agora. De Cristo nós somos ovelhas. De Cristo nós somos discípulos. E de Deus nós somos filhos. A paternidade nos conduz ao pertencimento. Se a oração é o princípio que nos liga ao relacionamento, o pertencimento é o princípio que nos liga à família. É o princípio que nos liga à nossa identidade. Nós temos um Pai, e o nosso Pai é Deus. E nós precisamos então entender e viver como pessoas que fazem parte da família de Deus. E se Ele é o nosso Pai, nós somos desafiados e precisamos viver como filhos. Terceiro princípio é o princípio do conhecimento. Esta é a vida eterna. Verso 3, capítulo 17. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecimento. A vida eterna é conhecer. Conhecer a quem? A Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. A vida dos cristãos deve ser marcada, a vida dos discípulos deve ser marcada pelo conhecimento especial, particular, íntimo e pessoal de Deus, o nosso Pai, do seu Filho, Cristo, o nosso Senhor e o Salvador. E aqui eu chamo a atenção porque conhecer, biblicamente falando, não tem nada a ver com conhecimento teórico e acadêmico. A visão grega, a cultura grega, ela trouxe para nós uma ideia de conhecimento que não tem nada a ver com a Bíblia. A cultura bíblica é diferente da cultura grega para o conhecimento. O conhecimento para o grego é entender, conhecer na mente, adquirir conhecimento na mente, saber sobre. Mas o conhecimento que a Bíblia está dizendo, que Jesus quer que tenhamos do seu Pai e dele, não tem nada a ver em saber coisas sobre Deus. Tem a ver em ter intimidade com Deus. Tem a ver em conhecer na intimidade, no relacionamento com Deus. Tanto que a Bíblia diz que quando o homem casa com a mulher, os dois se conhecem. Conhece como? Porque eles vão ter um relacionamento sexual que é intimidade pura. Conhecimento na Bíblia é isso. É intimidade, é relacionamento, é profundidade, é profundo, é real, é saudável. É isso que Jesus quer. Não queremos um conhecimento informativo, acadêmico. A igreja não foi chamada para isso, os discípulos não foram chamados para isso.
Os discípulos foram chamados para conhecer profundamente, pessoalmente, a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Isso vai gerar privilégios. Isso vai gerar compromisso. Quarto princípio é o princípio do relacionamento. Eu revelei, verso 6 agora. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus está dizendo o seguinte: eles são do Senhor, o Senhor me deu, eles são meus, nós somos de Deus, nós somos de Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. E isso nós podemos afirmar porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos entender mais sobre Cristo. E precisamos viver mais a nossa intimidade com Jesus. O princípio do conhecimento e do relacionamento estão intimamente ligados. Isso faz parte do discipulado. Ser discípulo é se relacionar com Deus. E muita gente entende errado, porque acha que se relacionar com Deus é vir à igreja. E aqui nós temos tido grandes dificuldades nesse tempo. Porque se o nosso relacionamento com Deus estava baseado, fundamentado apenas na coletividade, quando nós perdemos a coletividade, porque nós não estamos mais participando de cultos públicos, nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Aqueles que só se relacionavam com Deus quando estavam no culto, estão tendo grandes dificuldades. Porque eles só oravam, só liam a Bíblia, só adoravam quando estavam no culto. Deus quer mais. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Nós não fomos chamados para viver uma nova religião, nós somos chamados para ter vida com Deus. Então a vida com Deus é desenvolvida na sua particularidade, na sua intimidade. É do privado para o público, não pode ser do público para o privado. Nasce lá, na sua casa, no seu local secreto de oração, na sua devocionalidade, enquanto você ora, só você e Deus, enquanto você lê a palavra, enquanto você jejua, enquanto você busca e adora, você e o Senhor. Nós viemos à igreja não para ter relacionamento com Deus. Nós viemos à igreja, ou vamos à igreja, para celebrar o nosso relacionamento com Deus. Aqui muita gente se perde, porque acha que vem à igreja para se relacionar com Deus. Não, você se relaciona com Deus na sua vida. E quando nós nos juntamos aqui, nós celebramos o nosso relacionamento com Deus. Há uma frase antiga do Caio Fábio que diz: se não há culto na vida, não há vida no culto. Às vezes as pessoas dizem: mas o culto hoje foi desanimado, parece que Deus não está presente, não está agindo. O que houve com o louvor? O que houve com o pastor, gente? Está acontecendo alguma coisa, está acontecendo com você. Que você não orou, não leu a Bíblia, não teve o seu momento íntimo com Deus. Aí você chega no meio do culto e quer receber tudo. Não tem como. Melhora a sua vida lá no seu quarto. Foi onde Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o Pai que está em secreto. É lá que começa o nosso relacionamento. Quinto princípio é o princípio do sustento. Verso 7. Agora
eles sabem que tudo o que me deste vem de quem? Vem de ti. Repara no texto, presta atenção no texto. O que está acontecendo nesse texto? Jesus está falando com Deus, Ele está orando, e Ele está dizendo: agora, Senhor, está falando com o Pai, eles já sabem que tudo que nós temos veio das tuas mãos, ou vem de ti, Senhor. Se você é discípulo, se você é filho, o Pai vai te sustentar. O verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, ele reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele virá a ter, vem das mãos do Pai, vem das mãos do Senhor. O nosso Deus, Ele nos chama, guarde isso. O nosso Deus é aquele que nos chama. O nosso Deus é aquele que nos capacita. E o nosso Deus é aquele que nos sustenta. Ele não nos chamou apenas e nos deixou para lá. Ele nos chamou e agora Ele vai ter um comprometimento de nos capacitar e nos sustentar. O Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que sustenta. Provisão não tem nada a ver com você. Provisão tem a ver com Deus. E é por isso que Jesus diz assim: por que você anda ansioso pelo que você vai haver de comer ou pelo que você vai haver de vestir? Se Ele cuida das aves do céu e dos lírios dos campos, não cuidará da sua vida também? Se foi Ele que te chamou, se foi Ele que te capacitou, Ele vai deixar você sem sustento? Vamos descansar nesse cuidado. Nós temos um Deus que provê todas as coisas, e o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, haverá de suprir cada uma das suas necessidades. Quando Deus chama, Ele sustenta. Sexto, o princípio da transferência. Esse é um princípio lindo do discipulado. Verso 8: pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles a aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu lhes transmiti a palavra. Se eu pudesse definir discipulado, eu definiria discipulado como transferência. Discipular alguém não é ensinar alguém. Discipular é transferir, é tirar da sua vida e dar para o outro. E Jesus fez isso, meus irmãos. Jesus, Ele transferiu, Ele tirou dele e colocou em cima dos seus discípulos. Ele transferiu o que, pastor? Ele transferiu conhecimento. Ele transferiu conhecimento. Ele diz assim: eu lhes dei, eu lhes transmiti a minha palavra. Eu tirei a palavra de mim e coloquei sobre eles. A palavra que nós temos é a palavra que está sobre Cristo. Ele transferiu o quê? Ele transferiu unção. Ele transferiu princípios, Ele transferiu valores, Ele transferiu a sua própria vida. Isso é discipular. É o Elias que vai para o céu, mas o seu ministério continua na vida de Eliseu. É o Moisés que morre e que não vê a terra prometida, não entra na terra prometida, mas o seu discípulo Josué vive aquilo que Moisés lhe transferiu. Ele vai na mesma autoridade de Moisés. Os discípulos recebem do discipulador
a mesma coisa. Agora, eu chamo a atenção para uma palavra desse versículo. Vamos voltar lá no versículo 8. Jesus disse: eu transmiti a palavra que me deste. Mas os discípulos fizeram o quê? Aceitaram. Os discípulos aceitaram. Só funciona se o discípulo aceitar. Só funciona se o discípulo abrir o coração para receber. Só funciona dessa maneira. Discipulado é isso, é você dar, mas para que a pessoa receba, ela que tem que abrir o coração. Tem muita gente preocupada em discipular e formar líderes, mas discipulado tem pouco a ver conosco que estamos discipulando. Discipulado tem muito mais a ver com a abertura do coração do discípulo. Se o discípulo está com o coração aberto, ele recebe. Se o discípulo está com o coração fechado, você pode ser o melhor discipulador do mundo, que ele não vai crescer, ele não vai mudar, ele não vai avançar, ele não vai ser tudo aquilo que ele tem que ser. Eu falo para os líderes de célula, para os discipuladores, que a gente tem o discípulo que a gente merece. Mas é uma brincadeira. Porque às vezes eu pego alguns reclamando dos discípulos. Eu também, às vezes, de vez em quando, só reclamo de alguns líderes, de vez em quando. Mas não é o discípulo que a gente merece. É o discípulo que a gente precisa. E se os seus discípulos estão te dando trabalho, é porque Deus está trabalhando na sua vida e está te formando ser melhor, para você ser uma pessoa melhor. Agora, guarde isso no seu coração. Descansa seu coração. Discipulado só vai dar certo se o coração do discípulo estiver aberto. Discípulos, você só ouve e recebe aquilo que você abre o coração. Jesus transmitiu a palavra, mas eles abriram o coração e por isso deu certo. Você nunca vai receber aquilo que você desonra. Olha de quem você está falando mal às vezes. Falar mal do pastor, falar mal do seu líder, você está desonrando. Você vai receber o que dele? Nada. Porque você mesmo está dizendo: eu não quero nada desse homem. Pare e preste atenção, se você com as suas atitudes não está rejeitando aquilo que Deus está te dando. A gente está falando e parece que está falando com as paredes muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas taparam os ouvidos. E às vezes no momento de irritação a gente fica assim: gente, não é possível, será que eu estou falando grego? E é exatamente isso, é como se nós estivéssemos falando uma outra língua. Não porque o discípulo não está entendendo, mas porque ele não quer entender. É a palavra do seu pastor, é a palavra do seu líder. Tem que ter um peso sobre a sua vida. Para e pensa, escuta e guarda no coração. Jesus falou, verso 10 agora, capítulo 17. Isso é profundo demais. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Presta atenção, está falando isso com Deus. Tudo o que tenho é teu, Senhor, e tudo o que o Senhor tem eu tenho, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Tudo que o Pai me deu, eu transmiti para os meus discípulos. Você tem falta de quê mesmo? Você precisa de quê mesmo? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que tudo que Jesus tem, nós temos. E Ele diz: tudo que eu tenho é de vocês. E tudo que eu tenho, na verdade, é nosso.
É para isso que Deus está nos chamando. Sétimo, o princípio da plenitude. Agora, verso 13: eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Plenitude da alegria. Discípulos foram chamados para viverem plenos, satisfeitos, completos. Se você está vivendo como quem falta alguma coisa na sua vida, você não entendeu o que você recebeu de Jesus. Quem tem Jesus, não tem nada faltando. Espera aí, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu estou olhando para a palavra. O que está faltando para você? Se você tem Jesus, eu posso te dizer, não está faltando nada. Porque a sua satisfação, a sua alegria, a sua realização tem que estar em Cristo. Não nas coisas que nós não temos, mas naquilo que nós temos. O discípulo verdadeiro é pleno, é satisfeito, é perfeito, porque não que ele tenha tudo o que ele quer, mas porque ele tem tudo o que ele precisa. A alegria, a satisfação. Nós como cristãos não podemos viver com um tanque vazio, porque o nosso tanque está sempre cheio, porque o Senhor Jesus é quem nos enche. Você é separado. Você separado. Você precisa entender isso. Você tem a alegria de Cristo na sua vida. Você tem a alegria de Cristo na sua vida, irmão. Tem gente que vive tão mal, que acaba dando mau testemunho, porque o cara diz assim: se aquilo ali é ser discípulo de Jesus, eu não quero. Porque para viver mal-humorado, insatisfeito, reclamando, chorando, perturbando os outros, isso é ser discípulo? Onde está a alegria de Jesus na sua vida? Sua vida carrega a alegria de Jesus? Ou você está insistindo ainda em viver o peso da tristeza do seu passado, da sua dificuldade? A palavra alegria só no Novo Testamento aparece 60 vezes. O verbo alegrar 70 vezes. Não é possível que uma palavra dessa, um verbo desse, apareceria tantas vezes no Novo Testamento e não fosse tão importante para a nossa vida. Você tem motivo para chorar, irmão? Eu tenho. Todos nós temos. Mas se você avaliar bem a sua vida, você vai poder observar que você tem muito mais motivos para sorrir do que para chorar. Você tem muito mais motivos de se alegrar do que chorar. Pare e pensa. Jesus quer ser a plenitude da alegria na sua vida. Oitavo, o princípio da santidade. Verso 14 diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 16 e 17 diz assim: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos entender que a nossa posição é diferente. Nós somos de Cristo. Nós não somos do mundo. E por isso nós precisamos viver uma vida diferente.
Nós precisamos viver uma nova identidade, uma nova realização. Não dá para ser discípulo e viver como se fosse do mundo, porque nós não somos mais do mundo. A nossa ligação com o mundo foi rompida e agora nós somos de Jesus. Então, se nós somos de Jesus, nós precisamos ter uma vida diferente. Nós precisamos olhar para o Senhor com essa perspectiva e olhar para a nossa vida com essa perspectiva. Nós somos um país hoje com 25% da sua população dita evangélica. Qual é a diferença que os evangélicos estão fazendo no país? Será que nós temos sido de fato o sal da terra e a luz do mundo? Será que o Brasil hoje é um país melhor por ter mais evangélicos do que tinha há 20, 30, 40 anos atrás? Ou será que nós temos sido um país pior? Tem muita gente que diz assim: eu sou católico, mas sou católico não praticante. E eu acho que chegou o tempo de muita gente dizer assim: eu sou evangélico, mas sou evangélico não praticante. Precisamos pensar nisso. Jesus foi enviado ao mundo e ele diz: da mesma maneira que eu fui enviado, assim como me enviaste, eu os envio ao mundo. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho algo a fazer no mundo. Eu vim fazer algo e agora eu estou mandando os meus discípulos para transformar o mundo através das suas próprias vidas. Nono, já caminhando para o final, é o princípio da unidade. Verso 20 e verso 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Presta atenção, ele está na mesa com 11, porque Judas já tinha saído, e ele ora e diz assim: eu estou orando por essas pessoas aqui, eu estou orando pelos meus discípulos, mas eu não estou orando apenas por eles, eu estou orando por todos os que vierem a crer no futuro por causa da vida deles. Nós cremos em Cristo e somos discípulos de Cristo hoje, então nós recebemos aquela oração também. Jesus não estava orando apenas pelos 11, ele estava orando pelos bilhões de discípulos que viriam depois daqueles 11, incluindo eu e você, incluindo a nossa igreja, incluindo os nossos, nesse tempo. E o que Jesus está pedindo a Deus? Vamos parar e prestar atenção. Ele está dizendo assim: eles precisam ser um. Eu gosto da expressão de Atos 2, porque quando Pedro se levanta, os outros discípulos se levantam, e a Bíblia diz que eles se levantaram todos juntos, apesar de Pedro estar falando, os outros 11 estavam como se fosse uma pessoa só. Isso é um negócio assim maravilhoso. Isso mostra como que a igreja, como que Jesus quer que a sua igreja haja. Um se levanta, mas os outros se levantam juntos. Quando um age, o outro age junto, apoia, participa. Você não vê Pedro se levantando e falando, e o outro discípulo virando a cara, e o outro discípulo criticando, e o outro discípulo fazendo partidarismo. O que está acontecendo com a igreja nesses dias? Nós precisamos pensar. A falta de unidade está nos matando, está tirando as nossas forças. E Jesus está dizendo: eu estou orando para que eles sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que igreja é essa que vive brigando? Que igreja é essa que vive com partidarismo? Que igreja é essa onde os crentes estão falando mal um do outro? Qual Cristo que nós estamos mostrando lá para fora, meus irmãos? Será que está difícil da gente entender como igreja que essa igreja estagnou, parou, e ela só vai avançar
quando todos os crentes entenderem que a gente precisa viver em unidade. A falta de unidade está deixando a igreja fraca, vulnerável, e nós não estamos avançando tudo que nós temos avançado. Unidade, acordo. Como andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Não há união. A direção, a gente fala, vamos para lá, faz assim. E o povo diz, não, vamos para cá. O que é isso, irmão? Onde é que a gente está indo? Para onde a gente quer avançar? Dá-se uma direção e o que se mais ouve é crítica. Não, mas se fosse eu não faria assim, se fosse eu não faria assado. Precisamos parar e pensar. Nós somos uma engrenagem, nós somos uma máquina, um corpo. E o corpo só anda quando todo mundo está andando para o mesmo lugar. O pé quer ir para o lado, mas o outro pé quer ir para o outro lado. Como é que nós vamos andar? O pé quer andar, mas os olhos fecham e ele cai e tropeça. A casa dividida não fica de pé. Como família, pare e pensa, como é que está a sua família? Tem unidade? Ou está cada um puxando para um lado? A igreja tem unidade? O reino de Deus tem unidade? O inimigo sabia disso, ele sabe disso, ele quer dividir a igreja, ele quer separar os irmãos, e ele trabalha todo o tempo para que haja separação entre nós, para que haja diferença entre nós, para que ao invés de a gente estar guerreando contra as trevas, nós estamos guerreando um contra o outro. Isso tem enfraquecido a igreja. Nós precisamos olhar para o que Jesus está dizendo. Quem nos uniu foi o Senhor. Quem nos separa é o inimigo. E eu faço esse apelo aqui à igreja do Senhor Jesus nesse tempo. A nossa igreja, aos irmãos, aos líderes. Vamos acabar com essa divisão. Vamos acabar de cada um puxar para o lado. E nós precisamos achar novamente o caminho de andarmos juntos em amor. Último. O princípio do amor. E aqui eu termino. Versículo 26. E eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Aqui está talvez o maior desafio para nós. É sermos conhecidos, marcados pelo amor. Quando as pessoas olham para mim, o que elas veem? Elas veem um pastor empreendedor, pastor bravo, um bom pregador, talvez, um homem cheio de ideias. Será que é isso que Jesus quer? Jesus quer que as pessoas olhem para mim e vejam um homem que ama. Um homem que ama pessoas. Um homem que ama a igreja. E é isso, a marca do discípulo não é fazer coisas, não é liderar, não é ganhar almas. A marca do discípulo é amar. João 13, ele vai dizer isso: nisso eles conhecerão que vocês verdadeiramente são os meus discípulos, se vocês amam uns aos outros. 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, o apóstolo Paulo falando sobre amor, numa igreja dividida, numa igreja cheia de partidarismo, numa igreja carnal, e ele diz assim: olha, irmãos,
a solução de tudo é amor. E ele termina o capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Você está disposto a amar? Jesus te chamou para amar. Jesus te chamou para amar pessoas difíceis. Jesus te chamou para amar até os inimigos. Podemos ser uma igreja grande, podemos ser uma igreja pequena, podemos ser uma igreja rica, igreja pobre, podemos ser uma igreja tradicional, pentecostal, nova, antiga, velha, o que for. Mas para ser igreja verdadeira, para ser igreja de Jesus Cristo, de fato, só seremos se formos uma igreja que ama, que tem o amor movendo o coração. Toda igreja que ama cresce, e toda igreja que cresce ama. Termino falamos hoje sobre tantos princípios. Cada um deles valeria uma mensagem. Falar sobre orar, sobre pertencer, sobre relacionamento, sobre sustento, sobre santidade, sobre tantas coisas, sobre o amor, sobre unidade. Ah, irmãos, quantas coisas Deus tem trazido ao nosso coração, quantos aprendizados nesses 40 dias, quantos encontros com Jesus. E quando a gente encontra com Jesus, é isso, é transferência de vida. E quando encontramos com Jesus, Ele vai te fazer de fato um discípulo dEle. Discípulo é ser como Ele, é ser mais parecido com Ele. Através desses princípios, Ele transformou 11 homens rudes, simples, homens da Galileia, pescadores, cobrador de impostos, em homens que transformaram o mundo. E a pergunta é: se você não percebe que é o mesmo que Ele quer fazer com a sua vida, através da sua presença, da sua palavra, dos seus princípios de vida, dos seus princípios de discipulado. Quando você encontra Jesus, você é transformado. Esses princípios vêm sobre a sua vida, transformam você. Que nessa noite você abra o seu coração para conhecer mais a Cristo, e que a palavra de Deus possa transformar você. Eu quero orar mais, eu preciso orar mais, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero viver como aquele que pertence a Deus, eu quero me relacionar com Deus, eu quero saber, entender e confiar que o meu sustento vem das mãos de Deus. Eu quero receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ter alegria no meu coração. Que o Senhor Jesus te alegre a sua vida nessa noite. Eu quero viver como uma pessoa que é de Cristo, não do mundo. Eu quero viver a unidade, eu quero amar. Eu quero amar. Abre seu coração para Deus derramar essas coisas sobre a sua vida.